bem? Aqui Maria Martins, da Escola de Constelação Familiar BSB. E hoje eu vou falar para vocês sobre a forma que nós podemos melhorar os nossos relacionamentos em 5 passos. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha se fez sentido para você e também nos siga no Instagram e no Facebook. Vamos lá então? O que eu tenho observado na minha prática como terapeuta? É que quando alguma coisa está disfuncional na nossa vida, quando tem alguma coisa que não está funcionando bem, seja na área dos relacionamentos, seja na nossa saúde, seja na nossa profissão, seja na nossa relação com os nossos filhos, enfim, sempre que tem alguma coisa em alguma área que não está fluindo, normalmente nós temos que fazer 2 coisas. A primeira delas é deixar de fazer algo que estamos fazendo. E o outro ponto é fazer algo, passar a fazer algo que a gente está resistindo a fazer, mas que a gente precise fazer. E eu vou explicar isso para vocês. Imagina que você está tendo um sintoma físico de que você não consegue mais parar de fazer xixi, por exemplo. É um sintoma onde, quando você vai fazer xixi, você dispara a fazer xixi sem controle. Então, veja bem, você está com um sintoma onde tem uma parte do seu corpo que não está funcionando bem. Você vai ao médico e o médico diz para você o seguinte: olha só, vou te pedir uns exames e a partir desses exames, do resultado desses exames, eu vou te dizer o que você vai precisar fazer ou deixar de fazer para que o seu corpo volte a entrar em equilíbrio. Percebe? Então, chega o resultado dos exames, constata que a pessoa está com um quadro de diabetes. O que acontece agora com essa pessoa? Primeiro, ela vai ter que deixar de comer algumas coisas que ela vinha comendo até então e que pode ter favorecido para esse quadro de diabetes. Ela também vai ter que abrir mão de outros hábitos, por exemplo, do sedentarismo. Ela vai precisar também sair dessa condição de sedentário e vai ter que fazer uma coisa que ela está resistindo a fazer, que é a prática de atividade física. Então perceba, ela precisa parar de comer coisas que a levaram a esse quadro e ela vai ter que fazer coisas que ela não estava fazendo. Perceberam como é? Isso eu estou dando um exemplo de um sintoma físico, de uma doença. Dentro dos relacionamentos é a mesma coisa. Se você percebe que tem alguma área da sua vida que não está fluindo, ou seja, no seu relacionamento com os seus pais, pode ser no seu relacionamento com o seu trabalho, na sua profissão, pode ser nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos com os filhos, no relacionamento com você mesmo. Então, quando algo não está fluindo nessas áreas da sua vida, você também precisa parar e observar o que eu preciso parar de fazer. Ou o que eu preciso fazer de diferente que eu não estou fazendo até aqui. E daí eu trouxe 5 passos que eu vejo como essenciais que nós precisamos dar para que os nossos relacionamentos se deem de uma forma mais tranquila, mais feliz e que a gente encontre paz. Já que é comprovado cientificamente, já existem estudos acerca da felicidade e que comprovam que quando nós temos bons relacionamentos, nós temos uma vida mais saudável, uma vida mais longeva e nós somos muito mais felizes. Então, por que não arrumar aí
os nossos relacionamentos, já que eles nos trazem tantos pontos positivos, tantas coisas boas. Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns pontos aonde a gente precisa aplicar, passar a fazer e deixar de fazer o contrário disso, certo? Então vamos para o primeiro ponto. Minha letra, gente, não é uma letra bonita, mas eu jamais deixaria de passar informação para vocês por conta de letra. Então, suportem aí ver essa minha letra aqui, tá bom? Então, primeiro ponto. Desistir de sempre ter razão. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar de fazer. E em contrapartida a isso, nós precisamos enxergar o outro e ver que o outro também tem a razão dele. E como é que a gente pode exercitar isso daí? Deixar de achar que só o nosso ponto de vista é o certo. Que só a forma que eu penso, que eu ajo, é que é a forma correta. Sabe, a forma que eu penso e que eu ajo tem a ver com o meu próprio sistema familiar, tem a ver com as minhas crenças, tem a ver com a forma que eu fui criada, tem a ver com o jeito que eu vivi até aqui. Não significa que eu tenha que impor isso às outras pessoas e que somente a minha forma seja correta. Não existe nada mais desagradável do que conviver com uma pessoa que acha que sempre tem razão. Que só o jeito dela fazer que é o certo, que tudo que ela fala é mais interessante, que a gente tem que prestar muita atenção apenas no que ela diz. Então, em contrapartida a isso, nós precisamos também olhar para o outro, também compreender que o outro tem a razão dele e que essa razão dele também é oriunda das suas crenças, da forma que essa pessoa foi criada, de tudo que ela viveu até aqui. Entende? Então, isso é ter empatia. Isso é também saber se colocar no lugar do outro. E isso, para os relacionamentos, é um fertilizante. Ajuda muito aí nessa construção de relacionamentos felizes. Não só com o nosso parceiro ou parceira, mas também com amigos, até com os nossos filhos. É importante que nós aprendamos a ouvir também o que eles têm para dizer. Porque os filhos, eles estão em um outro contexto. E acaba que eles têm muito a aprender conosco, mas a gente também pode aprender com eles. Se nós pararmos um pouco e escutarmos o que eles têm para nos dizer. Tá certo? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, desistir da inocência. E o que significa isso na prática? É achar que aquilo que nos acontece, nós não temos responsabilidade sobre isso. De que normalmente o culpado é o outro. A outra pessoa que é culpada. Se eu adoeci também, imagine, a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha. Eu adoeci porque, sei lá, por que a gente comumente acha que adoece? Normalmente a gente não considera que os meus hábitos de vida, como eu citei no exemplo, do diabetes, que não é minha responsabilidade. Que eu adoeci, é por conta da idade, é porque nessa idade a gente tem isso mesmo. É assim mesmo, porque é assim mesmo. Não é assim mesmo, sabe? Tudo que acontece na nossa vida, basicamente tudo, tem uma quantidade assim muito pequena que não é responsabilidade nossa. E eu não tô falando, pessoal, que seja culpa nossa, mas sim responsabilidade, que é diferente. Basicamente tudo é responsabilidade nossa. E o bom é isso, Porque se é responsabilidade nossa, nós podemos mudar. Nós podemos decidir a partir daqui, fazer diferente para que aquilo que está sendo desagradável na minha vida, seja nos relacionamentos, seja na minha saúde, possa ser diferente, entende? Então, abrir mão dessa inocência de achar
que tudo que nos acontece, que não é nossa responsabilidade, sempre de responsabilizar o outro. Ah, se o Brasil está nessa situação, a culpa é do governo. Ah, mas são os governantes. Ah, mas é a sociedade. A sociedade somos nós. Cada um de nós formamos a sociedade. Sabe? A mudança ela acontece do micro, do individual para o coletivo. Eu não posso esperar que o coletivo mude para eu poder mudar. A mudança começa em mim. Eu sou a mudança que eu quero ver no mundo. Então a gente fala muito de corrupção, né? Corrupção. Só existe um corrupto porque existe uma pessoa que é corruptível, né? Então existe a corrupção ativa e a corrupção passiva. Entende? Que sempre tem a ver com as duas partes. Então, quando eu abro mão da minha inocência, eu sou capaz de olhar para a realidade tal qual ela é e me perguntar o que eu estou fazendo para colaborar com isso. O que eu estou fazendo aqui nos meus relacionamentos, que os meus relacionamentos estão nesse nível. Eu não consigo me relacionar bem com as pessoas, que eu não consigo ter um bom parceiro ou uma parceira para a gente seguir junto, que eu não consigo ter sucesso na minha profissão. O que eu estou fazendo e o que eu preciso deixar de fazer? O que eu preciso fazer de diferente a partir daqui para que eu tenha um resultado diferente na minha vida? Porque observe, se eu continuar fazendo do mesmo jeito do que eu tenho feito até aqui, eu vou continuar tendo os mesmos resultados lá na frente que eu estou tendo agora. E esses resultados podem não estar me agradando. Então, se os resultados que você está tendo aí na sua vida, seja em qualquer área da sua vida, não estão conforme você deseja que esteja, se pergunte o que eu posso fazer de diferente, no que eu posso mudar. E aí você abre mão da inocência e se torna o responsável pelas mudanças que você deseja ter na sua vida. Certo? Então esse foi o segundo ponto. Desistir da inocência. Terceiro ponto, saber agradecer o que o outro faz por nós. E por que eu trouxe esse tópico, pessoal? Porque eu observei aqui em mim, dentro da minha relação de casal, que muitas vezes eu sou muito mal agradecida ao que eu recebo do meu marido. Eu muitas vezes acho que o que ele faz por mim não é nada mais do que a obrigação dele. E muitas vezes eu esqueço de falar obrigada. E daí, observando isso em mim, eu passei a observar também em outros relacionamentos. Porque, como terapeuta de relacionamento, basicamente o que eu faço da vida? É observar como as pessoas se relacionam. Aquilo que dá certo e aquilo também que não dá muito certo. Não que eu queira com isso julgar as pessoas. Não é nada disso, é apenas para compreender as dinâmicas. E acaba que quando o cliente vem também até mim e traz as suas dinâmicas, são muito parecidas com o que eu observo aí no meu cotidiano. Entende? Então, ter essa capacidade de olhar para o que o outro faz e reconhecer que ele faz aquilo por amor a mim, é algo que ajuda muito aí a engrandecer o nosso relacionamento. Então, ter essa capacidade é muito importante. E eu sugiro que você experimente aí no seu relacionamento aquilo que o outro faz para você. No caso do homem, né? Quando chega em casa, se a mulher fica em casa, se ela não trabalha fora e ela fica em casa, e quando ele chega ele encontra a comida pronta, a casa limpa, as suas roupas arrumadinhas ali no lugar, porque normalmente é assim, eles tiram a roupa, jogam lá dentro do cesto, às vezes a cueca é embolada, e de repente essa mesma cueca que está embolada lá dentro do cesto, ela surge limpinha, passada e dobrada dentro do guarda-roupa. E a pessoa não se lembra de agradecer, de falar, olha,
Muito obrigada pelo cuidado que você tem com a minha roupa. Também, no caso, a mulher agradecer para o homem, se ela fica em casa, essa mesma situação. Reconhecer que ele sai, que ele pega trânsito, que ele vai para o trabalho, que ele fica horas trabalhando para que traga o sustento, para que traga o pão para a nossa mesa. É importante também que a mulher reconheça isso, olhe para o seu parceiro e diga: muito obrigada, eu reconheço o que você faz pela nossa família, para a nossa família. Então observem que isso é troca, isso é equilíbrio, sabe? O reconhecimento daquilo que o outro faz também é uma forma de equilibrar a relação. E não achar que o outro, porque casou, porque está junto, tem a obrigação de fazer aquilo para você. E você não ter que dizer pelo menos um muito obrigado de uma forma genuína. Entende? Então, é um ponto que eu também considero muito importante para melhorar aí os nossos relacionamentos. Um outro ponto é olhar para o mais. E o que é olhar para o mais? É um segmento disso, de saber agradecer aquilo que soma a relação. Comumente nós observamos só aquilo que a pessoa faz, que serve ao menos. A gente esquece de olhar as coisas positivas que as pessoas têm, que o nosso parceiro tem, a nossa parceira, e focamos naquilo que é negativo, focamos nas falhas, focamos nos defeitos. E aí, quando a gente foca nos defeitos, os relacionamentos eles ficam insuportáveis. Porque você para de enxergar o que a outra pessoa tem de positivo, o que a outra pessoa tem de bonito. Sabe, aquele encantamento que todos nós temos quando a gente conhece o outro, e aí a gente fica deslumbrado, nossa, na fase da paixão nós só vemos qualidades, né? E aí o tempo vai passando e a gente começa a observar apenas os defeitos e enfatizar apenas os defeitos. Mesmo que a gente enxergue qualidade, a gente não fala. Nós temos dificuldades em fazer elogios. E eu vou falar uma coisa para vocês. O elogio, ele também é um adubo para os relacionamentos. E eu sugiro que vocês experimentem aí na relação de vocês. Seja com parceiro, seja com amigos, seja com os filhos. Eu me lembro que já quando a minha mãe estava próxima a falecer, ela fazia uma galinha caipira muito gostosa. Então, eu resolvi fazer um teste nessa questão do elogio. E aí eu falei para ela assim: mãe, eu nunca comi uma galinha caipira mais gostosa do que a sua. Adivinha o que aconteceu? Ela passou a fazer mais galinha caipira quando eu ia lá. E eu percebi a alegria com que ela fazia aquela galinha caipira para mim. Outra coisa, eu passei a elogiar mais o meu parceiro. E adivinha? Naquilo que eu elogiei, ele agora faz sempre. Antes era eu que fazia o café. E daí ele começou a fazer café e eu comecei a elogiar essa ação dele de fazer café. Agora ele faz questão de fazer o café. Com as crianças a mesma coisa. Eu dou uma tarefa para elas fazerem, quando elas terminam de fazer, eu falo o seguinte: olha só, gente, bom trabalho. Vocês fizeram um excelente trabalho. O que acontece? Na próxima vez que elas vão fazer aquela tarefa, elas melhoram cada vez mais. É diferente de você focar, por exemplo, naquilo que não foi bem feito. Ah, você não fez isso dessa forma, você fez isso daqui mal feito. Isso daqui que você fez não ficou bom. Então eu esqueço tudo que foi bom e foco apenas no negativo. O que acontece? Essa pessoa, ela não vai ter
nenhuma motivação para da próxima vez fazer um pouco melhor, entende? É claro que existem exceções, existem pessoas que elas trabalham no negativo. Tipo assim, você faz uma crítica negativa, ela diz assim, pois eu vou mostrar que eu sou boa e eu vou melhorar nisso daqui. Ótimo! Existem pessoas que conseguem isso. Mas a maioria que eu observo, e aqui em casa, nos meus próprios círculos de relacionamento, eu observo que as pessoas funcionam melhor e trabalham mais felizes quando a gente foca no mais, naquilo que elas têm de positivo. E aí cada um pode fazer as suas próprias experiências. O meu trabalho aqui com vocês é apenas despertar, provocar para que vocês experimentem e vejam o que funciona aí nos relacionamentos de vocês, tá bom? E para finalizar, nos posicionar como adultos diante de outro adulto. Você pode olhar para esses pontos aqui anteriores e falar, não, Maria, mas isso é muito difícil de fazer. Por isso que eu sempre falo que se relacionar é uma arte. E, na verdade, quem falou isso antes de mim é o próprio Bert Helling, o criador das constelações familiares. Ele diz que se relacionar é uma arte que, como toda arte, pode ser aprendida. Então, é um exercício diário e a todo momento observar esses pontos para que os seus relacionamentos possam ser cada vez melhores. É exercitar essa arte de se relacionar. E daí, o que significa ser um adulto diante de outro adulto? Significa que eu estou pronta para equilibrar as minhas trocas aí nos relacionamentos. Que eu estou pronta para reconhecer aquelas 3 leis que o Bert traz, que é pertencimento, ordem e equilíbrio. E como é que eu faço isso? Quando eu estou adulta, eu não preciso mais excluir as pessoas, nem do meu sistema familiar e nem as pessoas no que eu me relaciono no dia a dia. Ela não se comporta da forma que eu acho que ela deve se comportar, então ela tá fora da minha vida. Deus me livre de me relacionar com essa pessoa. Eu não vou me relacionar com essa pessoa porque ela é de um outro partido. Eu não vou me relacionar com essa pessoa porque ela é de outra religião. Então eu tô fora. O que acontece quando a gente tem essa postura? A gente fica com menos. Nós ficamos muito limitados quando nós nos relacionamos apenas com as pessoas que são iguais a nós, que pensam igual a nós. Quando eu estou numa posição de adulta, eu olho para além disso. Eu simplesmente deixo as pessoas com os ideais, com os valores delas e eu fico com as pessoas. Eu olho para o ser humano que está ali diante de mim e o que ela tem de positivo, o que ela tem de bom e o que ela pode agregar na minha vida. Porque imagine, a gente aprende mais com quem é diferente ou com quem é igual. É claro que a gente aprende muito mais com as pessoas que são diferentes, que vêm de culturas diferentes, que têm uma religião diferente, que torcem para um time diferente. Enfim, são as diferenças que nos atraem nas pessoas. Claro que são as semelhanças que nos mantêm juntos. Mas eu não preciso colocar para fora da minha vida aquelas pessoas que não pensam e que não agem iguais a mim. Entende? Então, eu também, quando eu estou numa posição de adulto, eu respeito a ordem. Eu sei me posicionar no meu lugar e eu sei enxergar qual que é a minha função dentro do meu sistema familiar, na empresa que eu trabalho, nos relacionamentos entre amigos. Eu sei me posicionar como grande diante dos meus filhos, por exemplo. E eu sei que com o meu parceiro eu sou igual, não existe maior e nem menor, aí nós estamos para equilibrar. Então, quando eu estou como adulta, eu também respeito essa lei da ordem. E um outro ponto é a lei do equilíbrio. Um adulto diante de outro adulto que estão equilibrados para fazer isso daqui, desistir de ter razão, desistir da inocência, saber agradecer o que o outro faz por nós, olhar para o mais, para o que o outro tem de positivo, fica fácil.
porque é um adulto olhando para outros adultos. A gente enxerga as pessoas dessa forma. E mesmo que nós enxerguemos que o outro ainda não está tão adulto, nós deixamos aquilo com ele, é responsabilidade dele. Eu tomo aquilo que é responsabilidade minha e eu sigo cuidando da minha vida e cuidando daquilo que eu preciso de fazer. Aonde? No aqui e agora. Dentro dos meus círculos de relacionamentos. Entende? Então, para que nós nos relacionemos bem aí com todas as pessoas, é basicamente isso. É nos enxergarmos como adultos. É ir cada vez mais trazendo para dentro de nós aquilo que nós temos jogado fora. É normalmente deixar de fazer algo que a gente está fazendo, que produziu esse resultado, que não está muito bom, e passar a fazer coisas diferentes que a gente não fez até agora, mas que vão possibilitar outros resultados. Tá certo, pessoal? Então, a aula de hoje foi essa. Se você gostou, se fez sentido para você, compartilha com quem você quiser e eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos.